Antes de começarmos este vídeo, já preparei o seu copo com água e engove. O vídeo de hoje vai ser sobre aqueles que são carregados de glamour, badalação, animando a festa, botando altas músicas, me divertindo com vocês, no ai que badalo, ai que loucura, ai que absurdo, ai que sucesso, ai que Batista, ai que Salvador. luxo, camarotes, holofotes, talvez alguns limites extrapolados flagrados por paparazzis. Aquele pessoal animado, que considera que a noite é sempre uma criança. Aqueles cujo lema é, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Porque é uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Brincadeirinha! O vídeo de hoje vai ser sobre os SFPs, aqueles que aproveitam a vida como ninguém, mas que internamente são mais sérios e reservados do que muita gente imagina. O SFP, também conhecido como a personalidade do animador ou performista, possui em sua estaca as funções cognitivas. Sensação extrovertida, SE, como função dominante. Sentimento introvertido, FI, como função auxiliar ou secundária. Pensamento extrovertido, TE, como função terciária. E a intuição introvertida, NI, como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa uma stack ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. O SFP tem a sensação extrovertida, SE, como função dominante e, por isso, a realidade material terá uma importância fundamental para a sua personalidade. A sua percepção sensorial é extremamente fiel ao objetivamente dado, fazendo com que ele perceba, com nitidez, tudo o que ocorre de fato no ambiente. Todos os fatos concretos são notados direta e instantaneamente, através de seus 5 sentidos. Sendo assim, o ESFP costuma ser bastante consciente em relação ao que percebe. Ele não está conectado conscientemente aos motivos implícitos do que possa ter gerado ou influenciado aqueles fatos percebidos, mas apega-se ao que está pura e materialmente manifesto. Sua percepção sensorial é dependente e direcionada aos objetos externos, ou seja, as informações sensoriais são recebidas sem um viés subjetivo ou abstrato. A sensação extrovertida também traz para o SFP a característica de priorizar bastante pela intensidade que os estímulos sensoriais possam proporcionar. É dada uma importância fundamental para a experiência sensorial, na medida em que elas vão significar o verdadeiro valor para aquela experiência, pois será o que vai demonstrar para ele a vivacidade e organicidade daquele momento. Os SFPs possuem a fama de viverem intensamente e de se doarem por completo às suas experiências, pois elas servirão para eles como a prova concreta da sua própria existência. A vida para eles é percebida como na expressão popular Carpe Diem. Essa característica espontânea, intensa, energética, animada e vívida da personalidade do SFP o torna extremamente cativante. A sua presença geralmente não passará por despercebida, pois naturalmente acabam por atrair a atenção e os olhares e ser bastante inspiradores para aqueles que estejam próximos. O SFP também se destacará pelo seu bom gosto estético, também possuindo um gosto refinado para suas experiências, pois prezam pela qualidade sensorial que aquelas experiências terão, o que às vezes pode fazer com que o SFP também exija que esta qualidade também seja criteriosa para os outros. Diferente do estereótipo que atribuem aos SFPs de serem meros festeiros boêmios, eles não são vulgares hedonistas, eles apenas possuem uma preferência pelo que venha do mundo externo, em busca de satisfazer suas percepções sensoriais, pois seu mundo interno às vezes pode lhe parecer nebuloso, mórbido e confuso, devido à repressão de sua intuição introvertida, NI. A realidade concreta será sua fonte principal de informações. As abstrações e inferências subjetivas sobre ela serão desprezadas ou apenas relevadas, conforme provem e enfatizem o que está materialmente apresentado na realidade externa. A função secundária do SFP será o sentimento introvertido, FI, que compensará a natureza extremamente direcionada ao objeto externo que a sensação extrovertida possui. Por isso, a realidade percebida por ele será avaliada por critérios bastante íntimos, profundos e pessoais, a partir de um código de valores bastante subjetivo e particular.
Seus sentimentos e valores são bastante independentes da realidade externa. Os seus critérios morais e valorativos são primeiro formulados internamente para só depois serem ou não relacionados ao que está fora. Apesar de geralmente serem bastante presentes em eventos sociais que proporcionem novas experiências e de contagiar as pessoas com seu entusiasmo, forma autêntica e apaixonada de viver, o ESFP tende a não se aproximar ou não se afetar facilmente perante as situações ou emoções externas. Essa aproximação, caso ocorra, será bastante gradual e totalmente controlada por ele, na medida em que o ESFP será quem dará os termos e condições para que isso ocorra. Isso torna o ESFP bastante privado e reservado em sua vida íntima, não dando acesso para qualquer um ao seu afeto, bem como também não interferindo diretamente sobre os afetos dos outros. Ou seja, o ESFP não será alguém guiado e influenciado apenas pelos prazeres da vida material, pois possuirá um critério de avaliação bastante próprio ao tomar suas decisões. O ESFP prefere que suas experiências possuam um valor e importância sentimental para ele. Não serão coordenados de acordo com os desejos e imposições externas. Isso porque o ESFP não fará o movimento de se adaptar às condições e exigências externas. Muito pelo contrário, será o mundo externo que terá que se adequar para que assim seja assimilado por ele como aceitável. Muitas vezes podem se frustrar caso essa adequação não aconteça, também levando para a esfera do pessoal quando suas exigências não são atendidas. Não se preocupam em se adaptar, conformar ou querer agradar moralmente a gregos e troianos, pois antes de tudo priorizam a coerência em relação a si mesmo e seus valores pessoais subjetivos. Seu mundo sentimental é bastante particular, profundo e praticamente impenetrável. Isso porque a natureza primordialmente subjetiva do sentimento introvertido possui um movimento de defesa em relação às influências externas, a fim de se preservar e se proteger sentimentalmente. Preferem se entregar a poucas relações, porém que sejam confiáveis, do que para muitas relações que não lhe acrescentem nada pessoalmente. Muitas vezes o ESFP pode passar uma impressão errada de ser emocionalmente distante ou de não se importar com o aspecto sentimental, por conta da dificuldade que ele possui de expressar o que se passa internamente com ele, o que às vezes passa para ele a impressão de estar sempre sendo mal interpretado ou incompreendido pelos outros. Apesar de sua tentativa de se blindar emocionalmente, quando algum sentimento é subjetivamente assimilado por ele terá um impacto íntimo e profundo. Ou seja, não é porque eles não expressam externamente o que eles estejam sentindo ou qual seria a sua avaliação e julgamento perante uma situação, que eles não estejam sentindo ou que não tenham uma opinião pessoal muito forte a respeito. A questão é que eles preferem manter tudo isso internamente, para que assim aquilo lhes pareça algo dentro do seu controle. O pensamento extrovertido, TE, como função terciária, faz com que o ESFP seja bastante objetivo e concreto em relação à sua forma de avaliar racionalmente a realidade. Costumam não ser adeptos ao relativismo ou a pensamentos e teorias muito subjetivas e abstratas, pois para eles seu pensamento e razão precisam ter uma aplicabilidade e validade prática. A tendência então será descartar ou ignorar tudo aquilo que escape ou que esteja dentro do seu campo de experiência concreta, e isso também se intensifica por conta da sua função dominante também estar direcionada para o objetivamente dado. Não gostam de complicações e rodeios, pois compreendem as coisas de maneira bastante direta, clara e explícita. São de poucas palavras, pois gostam de ações e fatos concretos. Preferem lidar com aquilo que trará resultados ou transformações palpáveis, e não ficar apenas no plano das ideias e utopias. São bastante centrados e sérios, quando realmente é necessário ser. Porém, precisam de um estímulo ou pressão externa para que se coloquem em ação e movimento, pois, às vezes, podem ficar muito focados em suas percepções na necessidade por estímulos intensos, deixando um pouco à parte a racionalização necessária para a tomada de decisões, inclusive pela natureza insegura e contida de seu julgamento sentimental introvertido. A intuição introvertida, NI, é a função inferior do ESFP, ou seja, esta será a função mais inconsciente e reprimida deste tipo de personalidade. Essa função nesta posição pode causar certa negligência em relação aos propósitos, consequências e significados mais profundos e internos que as experiências sensoriais possam ter. A realidade para o ESFP pode acabar se tornando superficial e carente de um certo sentido mais complexo ou metafísico, também gerando certa angústia existencial, que ele inconscientemente tentará reprimir e não dar ouvidos. O apego ao sensorialmente dado, em casos extremos, pode causar o efeito oposto, ao gerar fantasias e paranoias desproporcionais à realidade.
Em situações de estresse ou desequilíbrio, essa função pode proporcionar uma sensação implícita e angustiante de que supostamente existe algo oculto que a qualquer momento pode se revelar ou acontecer. As intuições reprimidas podem surgir, portanto, de maneira bastante projetiva, fazendo com que o ESFP suponha e projete suas intenções e hipóteses mais íntimas em outras pessoas ou situações. A natureza inconsciente dessa função pode fazer com que esse tipo de personalidade não perceba que suas intuições possam ser demasiadamente fantasiosas. Os ESFPs acham cansativo e desgastante que invadam a sua privacidade e intimidade quando forçam uma aproximação que não tenha sido iniciada por ele, sentir que algo está incerto, escondido ou que não esteja claro para ele, serem pressionados a ceder suas vontades pessoais, serem comparados ou igualados a outras pessoas, quando não respeitam seus limites, se sentir obrigado, controlado, mandado ou cobrado por outras pessoas, situações rotineiras, monótonas e repetitivas. Os ESFPs acham revigorante e estimulante novas experiências, poderem expressar sua natureza espontânea, autêntica e independente, terem sua liberdade e autonomia respeitada, quando entendem e aceitam a profundidade de seus afetos sem questioná-los, estar em ambientes estimulantes e agradáveis, sentirem que sua presença é importante, relevante e requisitada, construir relações profundas com pessoas que eles realmente se identificam. Algumas figuras famosas e personagens que podem se encaixar no arquétipo do ESFP são o Quentin Tarantino, a Nicki Minaj, o Leonardo DiCaprio, o John Kennedy, a Cameron Diaz, o Paulo Coelho, o Iggy Pop, o Cristiano Ronaldo, a Cardi B, o Bill Clinton, a Evan Rachel Wood, a Lindsay Lohan, a Katy Perry, o Goku, o Joey Tribbiani, o Homer Simpson, a Ametista, o Deidara, o Chewbacca, o Pumba, a Ino Yamanaka e a Sailor Venus. Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros, ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos e não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.